Fala galera do Sob Pressão Podcast, hoje a gente está aqui com dois convidados mais que especiais, o Dr. Edivaldo e o Dr. Breno também, dois revalidados. Então assim, acredito que eu tenho várias dúvidas para tirar hoje, vocês também enviaram as suas dúvidas pelo Instagram e hoje a gente vai estar falando com os dois aqui e basicamente a gente vai ter uma conversa aqui bastante agradável, né? Basicamente isso. E então, gente, a primeira coisa que a gente vai perguntar, obviamente, a gente vai focar essa nossa conversa no Revalida. E a partir disso a gente vai fragmentando e conhecendo a história deles, como que eles fizeram para estudar, como eles se organizaram, tudo isso, né? Então, assim, gente, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vamos começar diretamente aí no Revalida mesmo, tá? Só que a gente vai dividir em primeira e segunda fase, né? Que é a questão da prova, que é uma questão que é importante para todos nós. Sobre a primeira fase, a gente vai fazer tuk-tuk. Tá, perfeito. Sobre a primeira fase do Revalida, o que você achou e como foi essa sua preparação realmente ali para a primeira fase do Revalida? Exatamente, mas a gente quer saber da receitinha de vó, entendeu? Então, cada detalhe que vocês fizeram, claro, cada coisa, cada curso, cada dia que vocês estudaram, cada método de estudo, porque é isso que o pessoal quer saber. Perfeito. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, né? Parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que Obrigada. Quando a gente chega aqui, a gente fica perdido, né? E é o que a gente estava comentando antes. É bom você ter um passo para você seguir, para alguém assim, né, que já chegou ali para falar, cara, eu posso seguir esse caminho aqui. Mas lembrando assim, né, não tem fórmula mágica, né? Talvez aqui as coisas que a gente falar, muitas coisas sirvam, muitas coisas não, mas é aquilo para se basear, né? Eu acho importante a gente falar isso. Mas eu costumo falar que a preparação para o Revalida, a gente começa durante toda a faculdade, ou seja, é uma trajetória literalmente, né? Então a faculdade ela te dá uma base para que no Revalida você reforce ainda mais essa base, né? Eu comecei minha preparação do Revalida, eu cometi uns erros aí, né? Que eu queria até falar também, que eu acho que nem tudo são acertos, também existem erros e os erros fazem a gente direcionar. Eu errei porque eu falei, eu vou começar a preparar o Revalida no IAR. Aí eu adquiri um curso, né, um extensivo, né, do Hard Work, só que eu acabei não conseguindo estudar no IAR. Então eu achei que eu ia conseguir estudar, não consegui estudar por falta de organização mesmo minha. E minha preparação eu comecei a partir do momento que eu peguei meu diploma. Eu me formei pela Universidade de Buenos Aires, eu peguei o diploma em novembro do ano passado, ou seja, 2022, né? Para quem está assistindo e não sabe o que é o IAR, né, o internato rotatório que a gente realiza aqui na Argentina depois de se receber na faculdade, né? Porque tem gente de fora assistindo, é bom esclarecer. Eu peguei e comecei a me preparar, eu tive a oportunidade, né? Eu fui para o Brasil, então eu fiquei lá, né, durante esse tempo me preparando. Minha ideia era voltar, só que eu acabei ficando durante esse tempo todo no Brasil. Falando um pouco da primeira fase, a primeira fase, né, quem não conhece, são 100 perguntas, né, falando um pouco mais sobre, são 100 perguntas choice, né, então múltipla escolha, no qual a gente faz no período da manhã, e no período da tarde a gente tem a parte discursiva, que são 5 perguntas que você tem que escrever. Então, assim, é basicamente a preparação para uma prova o quê? Escrita. Então é diferente da segunda fase que a gente vai falar. Então, assim, para mim o que me ajudou muito foi você praticar muito, ou seja, fazer questão. Então, assim, eu lembro que eu ia caminhar, por exemplo, eu estava fazendo questão, e reforçando em cima daquilo que você, depois eu acho que o Breno vai até falar também como foi um pouco a preparação dele, reforça em cima daquilo que você tem dúvida, você, por exemplo, se eu vou fazer uma questão de abdômen agudo, eu tô com uma dúvida no abdômen agudo ali vascular, que a gente estava comentando, cara, eu vou reforçar minha teoria sobre abdômen agudo vascular. Então, quantificar tudo que eu fazia, eu quantificava. Então, por exemplo, hoje minha meta é fazer 100 questões. Eu fazia 100 questões e é legal você ter a estatística que você está fazendo. Dessas 100 questões, quantas eu acertei? Perfeito. Eu acertei, vamos colocar aí, das 100, 80 questões. Beleza, então eu estou errando em quê? Então em cima desse erro eu vou estudar direcionado em cima desse erro. Ao erro, né? Perfeito, aí você estudava direcionado ao erro para poder... Exatamente, eu reforçava nisso, mas assim, a minha base foi em questões e também preparar para discursiva, né, que isso daí foi para, no caso, a multiple choice, mas para discursiva é legal você também escrever, aí já é diferente, entendeu? Também. Outra preparação. Que aí eu já fiz o Mundo Revalida, tive um bom suporte deles, inclusive o Juan foi um mentor meu que me ajudou muito, eu acho que a gente não consegue chegar sozinho, sabe, sem apoio de ter pessoas que estão do nosso lado, então assim, eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram também. Porque eu sozinho, cara, é uma parte. Agora, se você der a mão com outras pessoas, você chega muito mais longe. Totalmente. Com certeza. Massa. E, doutor Breno? Bom dia, pessoal.
Queria também parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo aqui. Obrigada. Suma importância para a galera que está chegando agora e que querem entender um pouco sobre o que é a Argentina e trazer desde o início até a parte final do percurso que a galera vem para recorrer aqui na Argentina. Então acho que o podcast traz aí também uma linearidade muito importante para a galera que quer acompanhar e entender como funciona aqui na Argentina. Sobre a pergunta que vocês tinham feito a respeito da primeira etapa, a minha preparação ela foi parecida em certa forma com o que comentou aqui nosso companheiro. Eu peguei o meu diploma, assim como ele, eu comecei minha preparação assim que eu peguei meu diploma. Peguei meu diploma em junho de 2022. E a primeira etapa foi em agosto, então eu não tinha muito tempo para poder me preparar. Minha ideia inicialmente era fazer a primeira fase, a mesma que ele fez, agora em março desse ano. Só que como saiu o diploma, eu falei assim, tenho um mês para preparar, vou fazer o que der e vou tentar. Então, peguei o diploma, comprei o sprint final do Hard Work e comecei a estudar sprint final. Tipo assim, eu não tinha tempo para estudar nenhum extensivo, eu não tinha tempo para estudar nenhuma teoria a mais. Eu vou somar o que ele falou aqui, que a preparação da faculdade é uma preparação para o Revalida e o que você faz na parte teórica quanto na parte prática durante a faculdade soma para a hora da prova. Então é fundamental que você faça uma boa faculdade e não que a faculdade seja boa, que você seja bom na faculdade, que você se esforce em cada matéria para poder chegar nessas etapas e que seja um pouco mais fácil a transição da faculdade para fazer essas provas. Então eu comprei esse sprint final e eu estudei só dele e assim como ele fez, eu também resolvia muitas questões. Eu não fazia bloco de 100 questões, igual ele fazia, por exemplo, porque para mim era algo que não servia tanto, fazer prova na íntegra. Eu terminava cansado, não conseguia revisar as questões depois, então, tipo assim, do que ele falava de que ele revisava os erros, eu também revisava, mas eu não conseguia se eu fizesse provas na íntegra. Então eu fazia blocos de questões, então eu pegava 20 questões, fazia 20 questões, tomava um tempo, corrigia as 20. Sentava de novo, tomava um descanso, fazia mais 20, e fazia 100 durante o dia, ou talvez um pouco menos, mas tipo assim, não cheguei a fazer prova na íntegra porque não tinha tempo também. Claro. Tipo assim, foi eu algo também mais fazia assim, corrido. desculpa interromper que eu falei 100 questões, talvez o pessoal entenda que eu fiz, não, eu também dividia o tempo. Ok. E vai aumentando, não é que a gente começa com 100 questões, é importante. Então, tipo, eu comecei com 30 questões, porque no começo as questões vai demorar muito mais pra você resolver. Aí depois já sai mais automático, mas isso daí é muito importante que tá falando, E é Breno. pegar a manha dividir. da prova também, né? É entender o que a prova tá pedindo de você, porque se você pega uma prova de residência do Brasil e uma prova do Revalida, você vê a diferença. A prova do Revalida ela é uma prova mais elaborada da parte clínica, da parte do diagnóstico, do tratamento, e talvez uma prova de residência ela vai mais por um lado específico, talvez de alguma pergunta teórica, de alguma matéria da faculdade. Então tem diferenças e você vai fazendo questões e vai entendendo o que ela está falando. E depois chega na hora da prova, tem perguntas que você não tem ideia do que eles estão falando, mas porque você entendeu mais ou menos do que se trata, você acaba acertando muitas questões. Isso aconteceu comigo muito nas questões de preventiva, que a gente acaba não estudando aqui na Argentina, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, e tem várias perguntas desse tema no Revalida que você termina entendendo o que eles querem e acaba tirando essas perguntas por isso também. Perfeito. Vocês comentaram um pouco da faculdade e me surgiu uma pergunta, né? Vocês acham... Polêmico, gente. Vocês acham que a faculdade realmente preparou vocês para esse momento? Vocês saíram da faculdade já pensando, tipo assim, eu sou médico, eu me sinto médico, eu sei, ou eu me sinto preparado? Ou como que foi essa construção do eu sou médico e tenho que assumir isso, entendeu? Como foi você sentar, pegar uma prova do Revalida e falar assim, não, eu sei, eu não sei. O que a faculdade te deu para você... O que te deu e o que não te deu também para você se preparar na hora do Revalida? Quer começar? Beleza, como vocês quiserem. Não, perfeito. Assim, eu senti basicamente, ou seja, que eu tinha uma boa base teórica, ou seja, daria pra ver o panorama geral, mas o que acontece, por exemplo, vamos dar um exemplo, você cursa cirurgia, você vê uma vez abdômen agudo ali, você estuda a teoria, só que você não vê aquilo sendo aplicado na prática.
Então, assim, a hora que você vai resolver a questão do revalida, eu vou ser sincero pra vocês. Não sei se passou com o meu companheiro também. Companheiro. Eu, assim, muita coisa eu não lembrava. E muita coisa eu não sabia também. Eu acredito que a faculdade, ela dá em si como você estudar. Como você, ou seja, você pega aquele problema e resolver. Eu senti muito isso, me deu muita diferença na faculdade. Mas assim, sendo 100% sincero, eu não me sentia preparado. Porque assim, foi logo em sequência, eu peguei o meu diploma e literalmente eu não cheguei a trabalhar na prática. E eu fui direto, eu falei, olha, eu quero focar 100% no Revalida. Então eu fui direto pro Revalida. Então a hora que eu fui resolver as questões, eu falava, gente, se eu vi isso, eu não lembro, não lembro. Mas aí, por isso que é importante também você pegar talvez algum cursinho preparatório, né? Eu também fiz o Sprint também, que me ajudou muito, deu uma boa base para você se preparar para a parte teórica. Mas é aquilo, você tem que resolver problemas. Um caso clínico, né? Igual a gente estava conversando aqui agora há pouco. Cara, o caso clínico de uma prova do Revalida é gigante. Claro. Você vai pegar muitas vezes uma prova de residência, é uma pergunta direcionada, né? Pelo menos na edição que a gente fez, né, em março agora de 2023, são perguntas grandes, então que leva tempo para você resolver. Mas assim, tá 100% preparado depois da faculdade, e eu pelo menos não senti. Eu senti que eu tinha uma boa base teórica, mas faltava ainda muito para complementar. Perfeito. Mas tem como complementar. Claro, totalmente. Graças a Deus. Graças a Deus, calma, hein. Eu concordo muito com o que ele está falando, mas eu acho também que a faculdade me preparou, eu também me preparei, porque quando a gente entende as deficiências das nossas faculdades, seja da UBA, a UBA eu falo porque foi a que eu fiz, mas seja qual for, a gente sabe que as faculdades têm deficiências. Então, quando você entende quais são as deficiências da sua faculdade, você tem um problema e você tem dois caminhos. Ou você vai pela faculdade com as deficiências, ou você escolhe melhorar naquele aspecto que a faculdade não está te ensinando. Então, eu acho que a minha faculdade, pelo menos, ela me mostrou pouca prática. Ela me colocou em ambientes para eu fazer as práticas, mas não me afrontava todo o tempo para ter práticas obrigatórias. Então, foi um momento onde eu tive que me obrigar a fazer práticas para poder sair um pouco mais confiante da carreira de medicina e chegar a poder falar, não, agora eu sou médico. E eu acho que a gente sai da faculdade despreparado. Você tendo a melhor aprovação, você tendo, tipo assim, você estando na melhor faculdade, você tendo a melhor prática possível, você vai sair da faculdade um pouco inseguro, porque não se trata de você ter feito a melhor ou a pior, se trata de você estar ali responsável pelo paciente e agora é você colocando o seu carimbo ali para poder dar o diagnóstico e um tratamento adequado. Então, você termina saindo da faculdade despreparado e você sai inexperiente. Então, eu acho que você é uma construção diária e é uma construção que não só a faculdade vai te dar, senão que é a experiência. Então, eu fazia, além da parte acadêmica e de outras coisas que depois a gente pode comentar aqui, eu fazia plantões à parte para tentar suprir essa falta de prática. Fiz muitos plantões e ainda assim acho que eu saí despreparado. Então você pergunta, você se sentia preparado? Não. Tanto que meu primeiro plantão, tipo assim, eu tinha dúvidas básicas sobre uma síndrome gripal. E você, hoje em dia a gente olha e fala assim, não, isso é o que o médico nunca para de estudar, a real é isso, né? Então, e a sorte também é que a gente sempre trabalha em grupos, então a gente sempre tem um companheiro para perguntar, um amigo para consultar, né? E isso é o legal, né? E aproveitando um pouquinho da frase que vocês soltaram, né, da sensação de ser médico, né, passando agora para o presente, eu queria perguntar para vocês. Vocês já tiveram essa sensação? Algum paciente te passaram isso? Alguma situação te fez sentir essa sensação? Vocês já tiveram, tipo assim, poxa vida, eu sou médico, eu consegui vencer, consegui realmente estar no lugar onde eu tô. Sim. Falando no presente, né? Olha, eu acho que eu senti... Já tive essa sensação algumas vezes. Tipo assim, depois que eu me formei, que eu comecei a trabalhar, teve algumas situações onde por bem eu senti essa sensação e outras situações onde por mal eu senti essa sensação. Chegar num lugar, por exemplo, onde você tem um paciente em estado muito grave, que você tem que atuar com o conhecimento que você tem, porque você é o único médico que está ali naquela situação. Então,
essa coisa de que a gente vê só nos filmes ou nas séries, que vem aquele familiar e fala, por favor, salva a vida da minha mãe. Então, tipo assim, algumas coisas que eu achei arrepiado. Porque teve alguns pacientes marcam você, Claro. a respeito do que você faz no seu dia a dia. Então, que você tem esse paciente grave, que você tenha que usar todo o seu conhecimento e que a gente sabe que não é muito nesse momento. Tipo assim, eu me formei tem 1 ano e meu conhecimento, ele é isso aqui comparado ao que a gente espera chegar um dia a ser. Então, a hora que chega uma familiar e fala assim, olha, faz tudo que você puder, usa todo o seu conhecimento e vai por esse lado, por favor, porque você é a minha única esperança. E naquele momento realmente era, porque não tinha como derivar paciente, não tinha outro médico no plantão, não tinha outra coisa que fazer. Então, nessa hora que você, tipo assim, porra, tenho que fazer alguma coisa. E aí quando dá certo algumas coisas que você tá fazendo, que você consegue chegar no familiar e falar, olha, deu certo, por mais um dia tá dando certo. E aí essa sensação gratificante vem. Recarrega as energias, né? Tudo vale a pena, né? Quando você passa... Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar agora faz pouco tempo, né? Então eu voltei justamente para pegar essa prática. Voltei aí faz 2 meses e eu lembro que... Porque, assim, a medicina... Às vezes a gente vê só o lado bonito, né? Aquele lado mais florido, mas a gente passa, assim, por algumas coisas em plantões. Por exemplo, às vezes você é o médico do plantão e você tem que internar um paciente. Só que você tem que passar esse caso, por exemplo, para internação, né? Para o shock room, para internar. Só que muitas vezes o médico do shock room não quer aceitar o paciente, entendeu? A gente sofre, às vezes, muito esses conflitos, né? E lembro de um caso de uma senhorinha com uma pielonefrite, assim, sabe? Bem idosa já, tava com náusea, vômito... Tinha mais de 70 anos, eu falei, cara, você via que ela tava mal, sabe? Eu falei, cara, eu não vou liberar essa senhorinha pra casa. E eu fui pro médico do shock room, falei, por favor, interne. E a filha dela desesperada, já era à noite também, um plantão, né, noturno. Vamos internar ela. Não, dá medicação e vê se ela melhora. Falei, puta, beleza, dei medicação e a senhorinha ainda mal, cara. Veio uma leucocitose lá em cima, eu falei, não consigo liberar ela, né? E aí, entre esses conflitos, né, e eu lutei por ela, falei, não, sinceramente, você não vai querer internar, eu vou escrever aqui, então, não, eu passo pro shock room e o médico não aceita. Falei, tá bom, daí ele acabou internando. E, enfim, a senhora tava num caso muito grave e tudo mais, isso numa semana, né, e aí na outra semana eu fui no mesmo dia, a senhorinha já tava no piso, né, e eu subi, assim, no estar médico e tal, e eu passei e estavam cantando parabéns, eu olhei, caramba, quem que é? E era a senhorinha. E a hora que eu entrei assim, ela veio, ai doutor, muito obrigado. E a filha dela veio me deu um abraço assim, sabe? Cara, eu até arrepio, velho. Ela falou, olha, muito obrigado, porque você lutou pela minha mãe. E cara, isso pra mim foi, sabe, assim, eu falei, puta, valeu toda a pena. E eu saí assim, saiu até uma lágrima, assim, meu. E às vezes a gente precisa lutar pelo paciente, você tem que, cara, não perder esse lado humano, com sabe? certeza. Esse lado humano é porque você vai, eu sinto assim, que a gente vai às vezes na medicina você vai perdendo a sensibilidade, mas a gente não pode, você tem que pensar que aquilo lá é o pai de alguém, é a mãe de alguém, entendeu? Tratar como se fosse ali sua avó. Eu sei que muitos falam de não estar muito conectado, mas, cara, eu acho que essa conexão, o lado humano da medicina, a gente não pode perder nunca. Claro, eu acho que essa rotina desgastante, ela acaba gerando um automatismo na gente, né? E a gente acaba perdendo essa empatia. Uma coisa que o Henrico me falou faz muito tempo, não sei nem se ele lembra, mas ele falava que, tipo assim, toda vez que ele ia estudar e viu uma doença que ele não queria estudar, tipo assim, era super chato, ele ficava pensando, tipo assim, não, meu pai que tá com essa doença. Eu faço minha isso mãe, até hoje, na verdade. é meu amigo. Então Muito você bom, fala cara. assim, eu tenho que estudar aquilo, porque, né? Olha, esse lado a gente também... É importante falar aqui, porque a gente fala desse lado bonito, onde a gente se sente médico pelo lado bom, né? Porque quase cai uma lágrima porque a gente se sentiu médico. Mas também ser médico tem a outra parte. Ser médico plantonista tem a parte mais pesada ainda. A gente está falando de dessensibilização, mas ela também pode ser um fator de risco, mas ela também pode te ajudar em várias uma situações. proteção, com certeza. Então, a gente tá ali lidando com o paciente, por exemplo. Eu estava lidando com essa paciente, com o familiar dessa paciente, enquanto entra outro paciente grave. Então, tipo assim, o outro paciente faleceu e a gente tem que continuar com a outra. Então, tipo assim, no plantão, às vezes você
Às vezes é se necessário desvio. anestesia para poder continuar. A gente tem que buscar o equilíbrio, né, nisso Exatamente. tudo. Não deixar de ter empatia, mas também se proteger contra, porque também você lidar só com a emoção... Você não pode levar pra consegue. casa, Claro. infelizmente. Ontem mesmo, por exemplo, eu tive um outro lado da medicina, uma familiar completamente enojada com o tratamento que o hospital estava dando com o seu filho. Enfim, ele começa com a pirogenemia, que é basicamente uma bacteriemia aí. Tava tremendo todo e chama o médico de plantão, no caso era eu, pra ir atender o filho dela. E ela descarregou todo o ódio que ela tava Contra o sentindo hospital, da né? internação Do mês e inteiro. pelo hospital em cima de mim. E eu olhei, tipo assim, eu olhei e vi que aquilo ali claramente não era pra mim. Justamente porque no dia anterior ela tinha chamado o médico de plantão, o médico de plantão não tinha ido, médico oncologista, médico hematologista não estava fazendo o que deveria com o filho dela. Então, tipo assim, acontece coisas e coisas no hospital que às vezes vem e essa familiar cuspindo Claro. e palavras. E, tipo assim, respirar fundo, puxar o máximo da empatia e da simpatia que você puder, Claro. pegar na mão da mãe desse paciente, levar num cantinho e falar, vamos conversar. Claro. Vamos conversar, deixa eu te explicar qual é o meu papel aqui, deixa eu entender o que você quer dizer. E tipo assim, e é difícil você chegar e fazer isso, porque a tendência é ser reativo. Então, tipo Somos assim, tá me humanos, agredindo, eu vou agredir. Se me Claro. atacar, eu vou atacar. Porque nós somos Total. seres humanos também, né? Vai ressaltar. Cara, Mas a hora que a gente chega a hora que você consegue ver que você também consegue ser empático nesse tipo de situação, também é gratificante. Com certeza. É mais difícil, mas também é gratificante. Top. Gente, eu tenho uma outra pergunta para vocês também, que é uma curiosidade minha também. Por mais que vocês começaram, acredito que os dois começaram a estudar para o Invalida depois de formado, basicamente, né? Depois do internato rotatório. Uhum. Se vocês hoje olhando para trás, vocês teriam começado ou indicariam começar a estudar antes, por exemplo, no internato, ou no quinto, no sexto ano? Como... Muito boa essa pergunta, inclusive me perguntaram também, falaram, cara, como que eu consigo estudar durante a faculdade, né? Eu acho que assim, dá pra fazer algumas coisas que, por exemplo, basicamente vão fazer uma grande diferença. Por exemplo, você tá cursando uma sugestão que eu daria, né? Você tá cursando ginecologia. Pô, vai num site de questões, né? Tem vários sites gratuitos, inclusive tem o Medq, depois que ele é gratuito, você entra em um banco de questões. Vai lá no assunto que você tá vendo, por exemplo, tô vendo ginecologia, tô vendo, não sei, colpocitologia, tô vendo alguma outra, né, alguma Já outra vai anotando patologia. o site aí, galera, hein? Entra no Medq, vai lá, busca as questões disso e começa a praticar. Você tá estudando, né, em cima das questões do Revalida, mas estudando também para A sua especialidade. Pra especialidade. Só que assim, usa como um tempo complementar, entendeu? Não usa aquilo como se fosse, eu vou só estudar para Revalida. Não, você tem que, o seu objetivo o quê? É aprovar a ginecologia, você tem que formar primeiro. Mas na hora que tiver um tempinho livre, poxa, começa a praticar durante a faculdade aquelas questões. Faz ali 5 questões, 6 questões, para o quê? Para igual a gente estava conversando, você entender a alma da prova, você entender como que eles te perguntam. Perfeito. E aí você vai falar, pô, isso daqui é importante, porque tem muita, não sei se aconteceu com você, muita patologia que eu passei assim por cima na faculdade. Na hora que chegou no Revalida, eu falei, gente, eles Caraca, isso é perguntam importante, isso, claro. eu deveria ter focado mais. Uhum. Então você começa a ter aquele feeling, isso é importante, isso daqui estamos no Revalida, então eu vou memorizar muito bem isso. Claro. Eu faria isso hoje, entendeu? Ok. Para complementar o que ele está falando aqui, eu acho que o que eu teria feito diferente é que o estudo para a faculdade ele já é um estudo para o Revalida. Ok. A questão é o enfoque que você dá para uma matéria e para outra durante a faculdade. Então, tipo assim, eu estudei urologia durante a faculdade, eu estudei ginecologia durante a faculdade e eu estudei os temas que caíram no Revalida, eu estudei durante a faculdade. Mas durante a faculdade a gente tá meio... o primeiro contato com o tema, então talvez você não saiba o que é importante, o que não é importante. Claro. Então o que eu faria de diferente hoje, talvez, era separar melhor o conteúdo. É uma dica bem prática, galera, porque não tem outra coisa. É você separar bem quais são os temas que você vai estudar e por cada tema você ir lá e fazer... você estudar o tema como corresponde
e fazer algumas questões. Tipo assim, o estudo por questões é um estudo ativo, vocês já devem ter escutado falar de estudo passivo, estudo ativo, o estudo por questões é um estudo ativo. Então você lê, relê, vai te ajudar, mas não vai resolver muito o seu problema. Então fazer questões vai te ajudar. Então estude o tema, faça questões e estude os temas. Então tipo assim, teve muitos temas que, igual que ele está falando aqui, a gente foi passando por alto durante a faculdade. E depois chega no revalida e cai. Talvez é o mais cobrado. Parkinson White, e você tem que saber. E você tem que. Um good pastor. E você tem que fazer o que dá ali com a informação que você sabe. Claro. Perfeito. Pô, massa, né? Assim, cara, acho que me serviu muito, inclusive, porque assim, eu gostei de uma coisa também que o Breno falou, que foi o seguinte: a gente vê os déficits da faculdade, né, e também a nossa responsabilidade ir atrás do que a gente não sabe e não conhece, porque a responsabilidade de ser médico também é nossa. Mas interessante vocês falarem isso, porque a gente então foca também pensando no Revalida, focar em estudar até mais as questões de rotações, das matérias que a gente chama aqui de cortitas, né, das especialidades, e fazer um pouco de questão, que seja 20, 10 questões durante a cursada, para ver tanto a questão de como é cobrada, quanto a questão também para ver se a gente realmente está focando em exatamente, patologias frequentes. Usar essas cortitas como preparação para o Revalida. Então eu vou estudar urologia, não urologia só para minha faculdade, eu vou estudar urologia e vou estudar urologia também para o Revalida. Tô cursando ginecologia e obstetrícia, a cursada por si só já é densa, já é pesada. Então tipo assim, você já está indo na aula, você já está fazendo resumo, vou somar 20 questões ali, vamos ver do que se trata essas questões no Revalida. Vai te ajudar para o Revalida e vai te ajudar para a prova. Conhecimento vindo de vários lados, é conhecimento ativo e vai te ajudar você se desenvolver em várias situações. Então é muito importante. Perfeito. Excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui sobre os nossos convidados. Tem uma que o pessoal mandou, falando já de faculdade, dessa preparação que a faculdade te dá, né? A gente já sabe que os dois fizeram ajudantia e pediram para perguntar se a ajudantia que vocês fizeram serviu na hora do Revalida e se não serviu, ou se serviu mesmo assim, se vocês pensam que tem algum tipo de ajudantia que ajudaria muito no momento ali do Revalida, tanto da parte prática como da parte teórica, né? Olha, eu vou voltar a sua pergunta um pouquinho antes de o porquê eu fiz uma ajudantia. Eu desde muito cedo eu entrei no laboratório de anatomia e comecei a estudar muito de pedagogia nesse laboratório que eu entrei, no Centro de Morfologia e Neurociências. E essa parte de pedagogia começou a me mostrar algumas coisas sobre a universidade e do que se tratava a universidade. Então, se tem alguma dica que eu poderia dar, por exemplo, é que uma universidade está composta de distintas áreas. Então, a gente tem a parte acadêmica, que é a carreira que a gente faz propriamente dita. A gente tem uma parte que é de investigação, que é onde você tem contato com a metodologia científica. Tem outra parte que é docência e tem outra parte que é extensão universitária. Então, são 4 pilares que a universidade ou uma faculdade, seja ela qual seja, deveria te aportar. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, não importa que ajudantia eu faça, porque o importante é que você participe nesses 4 pilares da faculdade. Então, a parte acadêmica, todo mundo que está fazendo medicina já está fazendo. Sim. Aí, o importante para você complementar a sua faculdade e desenvolver melhores habilidades, como soft skills, hard skills, não sei se vocês entendem o conceito, mas soft skill, por exemplo, conceito de liderança, trabalho em equipe, pensamento crítico, pensamento criativo, e as hard skills, que são as habilidades técnicas, elas vão ser desenvolvidas nesses 2 cenários, no acadêmico, no de investigação, no de docência e extensão universitária. No de investigação, você entra, aprende metodologia científica. E no de docência você entra para poder ensinar, aprende a comunicar, aprende a falar com outra pessoa, você aprende a se expressar melhor, a realmente se comunicar, não falar diretamente e esperar que a outra pessoa escute e entenda, senão que ver se ela realmente transmitir a mensagem que você precisa. Exatamente, ver que a conversa ela tem dois retorno, lados. Tem que ter um retorno, né? Exatamente, tem os 2 lados. Então eu estou emitindo uma mensagem, você tem que entender a mensagem que eu estou emitindo. Entendi. E eu acho que é isso que a docência vai transmitir para você. Então não importa se eu faço ajudantia de anatomia, se eu faço ajudantia de microbiologia ou se eu faço ajudantia de qualquer que seja. Porque eu acho que o importante vai mais além da matéria, entendeu? É algo estrutural para cada um.
Gente, para quem não sabe, né, quem não é da UBA, a ajudantia, ela é um projeto da faculdade no qual os ajudantes, né, que gostam da matéria ou que tiveram um bom desenvolvimento da matéria, acabam ajudando outros ajudantes, né? No seu caso foi mais pro lado da investigação, né? Mas, enfim, é como se fosse como que eu posso resumir pro pessoal que tá assistindo a gente? É uma monitoria do Brasil. Termina sendo uma monitoria, um pouquinho mais de responsabilidade, porque você acaba assumindo a responsabilidade sobre a formação dos seus companheiros estudantes. Mas, por exemplo, eu fiz por esse lado do laboratório, que foi o que mais me apaixonou. Depois eu terminei fazendo, por exemplo, ajudantia de farmacologia. Não cheguei a exercer como ajudante, mas fiz o período de ajudantia, que é que, para quem não sabe, você cursa a matéria, depois você faz um período de ajudantia e depois você é ajudante. E aí é onde você pode ensinar a matéria que você está fazendo. Então eu fiz ajudantia de farmacologia, depois eu fiz ajudantia de microbiologia e aí de microbiologia eu fui ajudante. Você conta a sua experiência pra gente. Então, vamos lá. Eu comecei, na verdade, assim, eu comecei 2 ajudantias, né? Foi no segundo ano, mas essas eu não terminei. Comecei a ajudantia de anato e comecei de biologia celular e genética. Eu era fissurado, eu adoro genética, eu adoro isso da epigenética, como o ambiente ele acaba moldando, né, você. Eu comecei, só que daí eu acho que a ajudantia depende muito qual é seu objetivo também, né? Eu acho que assim, pra você aprender, né, igual a gente tá falando, soft skills é maravilhoso, ou seja, você tem que aprender isso, a como se comunicar, você tem que buscar um meio para você não aprender só o hard skills, né, que é a parte técnica que a faculdade te dá. Acho que tem a ajudantia, tem também vários outros clubes, por exemplo, o que me ajudou muito, até inclusive um pouco da minha história, no Brasil, eu fundei o Rotaract da minha cidade, que é o Rotaract Clube de Lins. Ou seja, isso me ajudou demais na parte de comunicação, que é um clube, basicamente, que a gente faz trabalhos voluntários, né, em várias comunidades, e isso você acaba tendo que se comunicar, você tem que, né, tem outras maneiras também que durante a faculdade é importante você buscar, não só o hard skills, não só você aprender a teoria. Então assim, tem ajudantia, eu quero mostrar também que existem outros lados, inclusive tem em Buenos Aires, você fazer parte, por exemplo, de algum grupo na sua igreja, por exemplo, no qual você tem que exercer a comunicação, né, você tem que exercer a liderança. Eu acho que isso, a longo prazo, você como médico, você vai ter que em todo momento estar em contato. Né? E assim, voltando um pouco na minha história, eu comecei, só que eu vi que estava demandando muito tempo, no caso que junto com a faculdade, eu acabei deixando. Aí acabou surgindo uma oportunidade ano passado de fazer uma ajudantia de semiologia, que eu achei que foi muito útil no caso, né? Foi muito útil. Estavam precisando de alguns médicos que estavam no IAR ou já formados, e eu acabei participando, que eu gostei bastante. Só que aquilo, é que meu objetivo sempre foi assim, formar o quanto antes. Eu tinha um para-quê, né, rápido, que eu tinha que... Talvez isso, não sei se isso é bom ou ruim, depende, mas é que, enfim, mas depois eu entro mais nesse sentido. Eu acho que depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo é desenvolver essas habilidades, eu acho que sim, você tem que fazer uma ajudantia ou participar de algum grupo, de alguma coisa que você desenvolva habilidades fora da medicina, né? Que é o além da medicina. O além da medicina, ele é fundamental. Então eu faria parte, mas assim, eu mostraria também que existem outros caminhos que você pode seguir, entendeu? E uma coisa até importante, né, na questão da investigação, até o pessoal já ficar ligado durante a faculdade, é que, por exemplo, nas residências, para você entrar no Brasil, conta muito publicações. Então, se você puder, durante a faculdade, você entrar, por exemplo, né, em grupos de investigação, você fazer publicação de artigos, gente, conta bastante para você entrar numa residência. E às vezes a gente acaba deixando muito de lado. Claro. Né? A faculdade acaba sendo também muito densa e a gente começa a ficar perdido, aí tem a preocupação do revalida. E começa a ficar... a questão curricular, né? Você tem grupos, né? Depois o pessoal quiser buscar mais, tem grupos, né? Até você pode se juntar com alunos do Brasil. Foi o que eu fiz, eu estava no 3º ano. Eu comecei a me unir em grupos, né? No caso, como eu não estava numa ajudantia na época, eu comecei a me unir a grupos do Brasil, de estudantes de medicina do Brasil, que já tinham orientadores. E aí eu consegui fazer uma publicação, consegui fazer uma só. Sobre diabetes, né? E no caso é relacionado com transtorno depressivo. Que massa, massa. Mas aí acho que dá pra ir buscando você tem que buscar, é aquilo. Claro. Você tem que fazer seu caminho. Com certeza. Né? E atrás. Aproveitando esse eixo então que a gente entrou também, uma pergunta que foi muito frequente dos seguidores, uma pergunta minha também, curiosidade, qual foi o curso que vocês fizeram, se fizeram um curso, se fizeram mais de um curso, o tanto que isso foi útil para vocês se organizarem ou não, ou seja, eu queria saber também o peso disso.
se o curso teve um peso maior ou se o estudo individual teve um peso ou se isso foi equilibrado, porque também é uma curiosidade de todo mundo. Tipo, o que vocês recomendariam para alguém que vai começar a estudar do Revalida de agora? Pra primeira fase. Porque pra segunda é que aquilo, né? É diferente. É assim, ó, imaginem que o Revalida são 2 mundos, ou seja, da primeira fase é um mundo completamente diferente e da segunda fase é outro mundo. Então, assim, falando da primeira fase, eu fiz o sprint final, né, do hard work, que foi muito útil também no sentido de revisões, porque é importante você ter revisões sistemáticas e praticar questões. Então eu fiz esse e eu fiz o mundo Revalida também para a parte discursiva. Ou seja, que também foi muito útil porque tem aulas, né? No qual você consegue ter um bom direcionamento para a discursiva. Que aí também eu tive uma mentoria, que eu ganhei uma mentoria do Mundo Revalida, do Juan, que foi fundamental para mim. Que foi ele que falou para mim, Ed, faz questões, faz questões. Eu, Juan, não vou fazer, não, faz questões, Ed. E que foi muito útil. Então, assim, para a primeira fase, foi isso que eu fiz e me ajudou demais. Para minha primeira fase, eu só fiz o sprint final. Não senti que tinha tempo para fazer outra coisa. Claro. E o sprint final do hard work, que para mim funcionou muito, ele por si só já era meio denso durante o dia. Então já tinha muitos temas novos por dia para fazer, tinha muitas revisões para fazer e tinha mais as questões que eu tinha que fazer à parte. Mas a parte discursiva, que se bem eu não fiz nenhum curso, eu praticava todas as provas do Revalida, começando das últimas edições para baixo. Então começava ali em 2022, 2021, 2020 e ia descendo, porque os temas vão se atualizando e a prova do Revalida é uma prova muito da atualidade. Então, atualizou um tema, é o atual que vai valer. Entendi. Então, a gente tem que sempre estar atento ao que se atualizou, porque se chegado ao caso de cobrarem isso, é o atual que vai valer. E eu fiz... foi só isso mesmo. Eu só fiz o sprint final e praticando e prática. Eu esqueci de falar uma coisa, desculpa também. Tem conteúdo gratuito bom, gente. Calma, eu esqueci de falar. Tem conteúdo muito bom também pra, né? Às vezes a pessoa não tá ali com condições de investir e tudo mais. Eu sugiro buscar os vídeos do Estratégia Média no YouTube. O Estratégia Média, ele faz vários vídeos, ou seja, revisões, né? Tem inclusive uma revisão de véspera que eles fazem, 8 horas de live. Caraca. Tipo assim. Eu já assisti uma live dele de revisão. E é muito bom. Boa O mesmo, conteúdo realmente. deles é fantástico. Eles pegam questões, deixam a gente resolver, né? E depois eles vão resolvendo com a gente. Exatamente. Tem conteúdo gratuito. E, por exemplo, essa parte que ele fala de mentoria, por exemplo, eu aproveitei no Instagram de muitos professores famosos. Então tem vários professores famosos. Isso que eu queria perguntar também, como funciona essa mentoria, né? Até o pessoal poder saber e também contratar um serviço assim, né? E como que isso te ajudou na hora, né? Eu acho que é aquilo, né? Igual, por exemplo, existem pessoas que já fizeram esse caminho e eles sabem exatamente ali, talvez ali aquela... É igual um treinador, por exemplo. Um treinador num jogo de futebol, ele vai ver ali as suas falhas e vai falar, pô, você tá errando nesse ponto aqui, talvez você deveria focar nesse ponto. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade porque eu ganhei essa mentoria, né, por causa que eu comprei o Mundo Revalida, e ele acabou fazendo, mais ou menos assim, vamos explicar desde o início. Ele faz uma reunião com você e ele vai ver, ó, como que você está estudando, qual está sendo a sua dificuldade. Aí foi aí que ele me apontou que eu não estava fazendo a quantidade de questões suficiente. Então ele falou, Ed, ó, para a primeira fase você tem que fazer questões. Se você não estiver praticando questões e estiver só, você vai ficar um pouco defasado. Então ele apontou para mim um caminho. E na época também eu estava com a questão de dificuldade em gerenciar bem meu tempo. E aí ele me deu a dica tipo, de comprar um cronômetro. E aí eu comprei, que ele falou, eu usei cronômetro, ele funcionou muito. Então ele quantificava mais ou menos, eu vou treinar agora. Então eu coloco o cronômetro e coloco ali o tempo e depois eu vou sair, vou no banheiro e tudo mais. Eu pauso o tempo para chegar no final do dia e falar, cara, realmente eu estudei tudo isso. E aí você se dá conta que, sei lá, você fala, eu sentei 8 da manhã e saí 5 da tarde, só que você não estudou aquela quantidade de horas. Então muitas vezes você saiu, você foi fazer as coisas e tudo mais. Então dá para você ter uma boa dica. Tipo, eu tô estudando quantas horas líquidas, na verdade. Me ajudou nesse sentido, eu super recomendo. Pra segunda fase também eu fiz mentoria. Perfeito. Mas depois aí entra pra segunda fase. Nesse sentido, por exemplo, eu não fiz nenhuma mentoria e também não, assim, pra ele serviu muito. E eu não acho que pra mim faltou uma mentoria. Então, vai muito de cada um, claro. o que a pessoa precisa, o que ela sente que ela tá precisando.
Então, por exemplo, eu escutava muito que professores do Instagram, ou quando fazia alguma live, como ele bem falou, sobre como fazer, como gerenciar tempo, o que fazer, o que estudar, como estudar. Então eu escutava algumas coisas dessas e para mim já era suficiente para eu sentar e fazer. É claro que cada um tem a sua força intrínseca ali para poder sentar e fazer o que tem que ser feito. Cada um precisa de distintos estímulos para poder sentar e estudar. Então, por exemplo, a mentoria para a primeira etapa para mim, ela eu não senti que ela fez falta, talvez poderia somar na minha preparação, mas eu não senti que ela foi um fator divisor de águas. Tipo assim, olha, se eu tivesse feito, teria sido infinitamente melhor. Claro. Talvez poderia ter feito a diferença, como eu disse, mas tipo assim, como tem as duas partes também. Com certeza. Você pode não se adaptar bem à mentoria também. Mas a mentoria, ela vem desse lado de te dar o suporte e estruturar uma coisa que a pessoa já sabe o que está fazendo. Então, eu olhando para trás, eu tenho o meu método de estudo, ou o que eu fiz pro Revalida, tipo, muito quadradinho. Então, se eu pegar alguma pessoa olha, você vai ser meu mentorado, eu sei o que eu fiz e o que pra mim funcionou, e eu vou tentar ajudar a pessoa com o que eu fiz e o que funcionou pra mim. Claro, e adequando ao que funciona pra essa pessoa, entendeu? Claro, Disso se trata a mentoria. Claro, a mentoria ela vem tentando ajudar, mas óbvio que o aluno tem que se autoconhecer, Com né? certeza, Ele precisa saber onde ele falha, se realmente ele precisa ou não, mas eu vi muita gente mesmo usando a mentoria, eu acho bem legal também. Mas é isso, autoconhecimento é tudo. Isso aqui é uma mentoria. O que a gente está fazendo é uma mentoria grátis, entendeu? Você pode... E eu acho que a melhor mentoria grátis que também uma pessoa pode aproveitar é, cara, começa a conversar com quem aprovou, por exemplo, a primeira fase, a segunda fase, né? Igual a gente estava conversando antes. Cara, manda mensagem para eles. Como que você fez? Me fala aí. Porque, né, tem uma frase do Anthony Robbins, né, que é um coach americano que eu gosto muito. Ele fala, cara, o sucesso deixa rastros, deixa pistas. Claro. Você não precisa reinventar a roda do zero. Já tem as pegadas, né? Já tem as pegadas, então, cara, começa a conversar, manda mensagem, manda mesmo, enche o saco, sabe? Falou, cara, me conta, Claro. por favor, o que você fez? E vai conversando. Tenho certeza que hoje tem muitos professores, tem revalidados, hoje tem muita gente para conversar. Claro. Então manda mensagem pra pessoa, enche o saco mesmo, manda um DM, manda um inbox lá. Pode mandar para nós se Liga tiver pra dúvida. Pode mandar. Vou deixar o Instagram deles aqui, Pode viu, deixar. gente? Se a gente puder ajudar. Isso pra tudo, né, gente? Assim, tanto que os dois têm em comum que buscaram experiências de outras Claro. pessoas. Então, você buscou, por exemplo, do mentor e talvez de colega seu que tenha revalidado, você a mesma coisa, de professores que já são famosos no Instagram, mas os dois buscaram pessoas que pudessem somar experiências, né? Então isso é muito importante, acho que até durante o curso da faculdade também. Busquem pessoas que estão no sexto, no quinto. Se você está no segundo ano, busquem pessoas que estão no terceiro e no quarto, ou seja, pergunte como fizeram para chegar até aí. Pra gente aqui não tem problema nenhum perguntar, né, gente? Espero que quem esteja também mais avançado na carreira não tem problema nenhum, porque a ideia é todo mundo se ajudar também, né? E aportando conhecimento. E para a segunda fase do Revalida, ou seja, vocês se prepararam com cursos especializados, fizeram um curso presencial ou não? Como foi isso? Olha, no meu caso eu tive duas preparações para a segunda fase, né? Eu fiz a primeira etapa em agosto de 2022 e a primeira vez que eu fiz a segunda etapa foi em dezembro de 2022. Para essa etapa eu estudei muito, eu comprei o Arena, o curso do Arena Hard Work, tem uma parte que ela é presencial e uma parte que ela é online. Eu fiz o curso e eu realmente achei muito bom. Eu achei muito bom, você vai encontrar opiniões divididas sobre o curso do Arena. Tem uma galera que não gosta e depende do que você está buscando no Arena. Se você está buscando que ele resolva a sua aprovação, eles não vão fazer isso, nenhum curso vai fazer isso. Com certeza. Então as pessoas terminam encontrando tem opiniões diversas sobre todos os cursos. Enfim, particularmente eu gostei muito do Arena porque ele trouxe os conteúdos para mim de uma forma completamente diferente para ser estudado. E depois, para essa primeira etapa, essa primeira vez que eu fiz a segunda etapa, eu fiz um curso presencial do Arena. E eu acho que mais do que ele somou para mim, pro Revalida, ele somou para a vida mesmo. Porque teve a parte que a gente simula as estações do Revalida, que realmente te ajuda, te coloca naquela sensação da pressão, né? Coloca a gente sob pressão. Segunda etapa, sob pressão. Coloca a gente sob pressão ali para poder
para poder atuar nesse contexto. E depois tem a outra parte que é que eles ensinam técnicas, eles colocam você em situações diferentes. Então eu tinha um conceito de traumatologia, por exemplo, ou do ATLS na medicina. E eu cheguei no Arena para poder estudar sobre a ATLS, e quando o professor começou a montar estações e situações, eu vi, porra, eu estava estudando completamente errado, porque eu estava memorizando coisas para determinadas situações. E o porquê começou a ficar de lado, entendeu? Quando a gente tá na preparação do Revalida. Então, algumas vezes o porquê começou a ficar de lado. Então, a hora que eu cheguei no Arena, era muito porquê. Então, o paciente chegou politraumatizado, eu pergunto, o que você vai fazer nesse caso que tem uma hemorragia externa? Bom, eu vou fazer uma transfusão massiva. Por quê? Por que você vai fazer massiva? Por que você não vai começar com uma bolsa de glóbulos vermelhos? Tipo assim, e várias perguntinhas de porquê. Por que você vai usar a cânula de Geller? Por que você vai fazer a intubação orotraqueal? Por que você não vai fazer a intubação orotraqueal nesse paciente? Perfeito. Então, tipo assim, o porquê ele começa a aparecer frequentemente no curso, e isso, pra mim, para a minha forma de estudo, me serve muito. Então, aí as pessoas vão falar assim, mas ele fez o curso e desaprovou. Calma, galera, eu vou chegar no ponto que eu quero. Vai ser aprovado. Calma, gente, calma. Eu acho que curso nenhum é justamente para falar disso. Curso nenhum vai fazer você aprovar. Para mim, curso nenhum vai fazer você aprovar. E eu não acho que o curso não tenha me preparado. Eu acho que ele me preparou, me ajudou muito, me ajudou pro Revalida, me ajudou pra vida. E eu acho que a prova teve seus fatores particulares daquela edição, onde, uma porcentagem muito alta de estudantes reprovaram por questões diferentes, questões várias da edição de 2022.2, que desaprovou ali. Foi uma edição bem turbulenta, deu muito o que falar. Exatamente. Então, a questão é, curso nenhum vai te preparar exatamente como você deseja. Tipo assim, cabe a você pegar o máximo que você puder de cada curso para poder usar aquilo a seu favor. E eu acho que eu aproveitei muito bem o Arena para minha segunda edição. Então, tipo assim, chegou na minha segunda edição, tinha estação prática, então eu pude desenvolver ali o que eu tinha feito naquele curso presencial. Para a segunda vez eu não fiz nenhum curso, eu estudei sozinho. E bom, conhecimento é conhecimento, galera. O que ficou ficou do primeiro curso ficou, porque eu falei, não vou gastar esse dinheiro de novo. E aí serviu muito essa parte. A gente trabalhou também no curso, por exemplo, do Arena, várias situações alheias à consulta médica. Então a gente fez entrevista com um podcast, a gente fez entrevista com blogueiras, a gente fez várias situações, e terminou que nessa edição do Revalida caiu uma entrevista com uma agente comunitária da saúde indígena, né? Então, eu acho que o conhecimento serve, entendeu? Você acaba se preparando de outras formas, você não entende talvez como aquilo que você aprendeu vai te servir em determinada situação, mas termina servindo. Cabe a você pegar tudo que você pode do curso que você comprou, da mentoria que você comprou, das lives que você tá vendo, e incorporar em você. Tipo assim, eu parei de terceirizar a responsabilidade que eu tenho sobre as coisas que eu tenho que fazer. E galera, a gente fala que parece fácil, parece tudo lindo, tudo maravilhoso. Galera, é estresse. Tipo assim, é estresse atrás de estresse, é noite sem dormir, é noite de ansiedade, é sem saber. Tipo, a gente sabe como que o Revalida vem ali enfucando na gente. Então, não é que agora é tudo lindo, maravilhoso. Tudo que eu tô falando é estresse atrás de estresse. Aí cabe a você tratar de otimizar, filtrar o que realmente é fazer importante. muita terapia, galera. Terapia em dia. E pra você, sobre a segunda etapa? Olha, é igual eu tava falando, são dois mundos completamente diferentes, né? Se a gente for comparar a primeira etapa da segunda etapa, eu não queria ir tanto por esse sentido de curso. Eu vou falar o que eu fiz, mas eu acho que a chave da segunda etapa, é você encontrar uma pessoa certa, que está na mesma intensidade que você, que quer o mesmo que você, porque já para a primeira etapa não é tão importante você ter um parceiro de estudo ali para você, sabe? Porque você está fazendo questão, é um estudo, digamos assim, mais sozinho, individual, você tem o feedback na hora ali, por exemplo, que você está fazendo questão. Agora, para a segunda etapa,
é necessário, pra mim, assim, fez toda a diferença. Por isso que eu falo, cara, eu não consigo nada sozinho. Tudo na minha vida, eu sou uma pessoa muito grata, sabe? Se eu não tivesse encontrado alguém, que é meu parceiro, o Lucas Cacheta, inclusive se ele estiver escutando aí, Beijão. um abraço aí pro meu irmão. A gente se tornou irmão mesmo de estudo. A gente já era amigo antes, né? E a gente, tipo assim, realmente pra mim fez toda a diferença ter encontrado alguém que tinha a mesma intensidade que eu e ter o mesmo objetivo. Então, assim, o que eu dou de dica, assim, inicialmente, antes de curso, é você encontrar uma pessoa que tá na mesma frequência, na mesma vibe, pra vocês estudarem juntos. Por quê? Na segunda etapa é diferente o estudo, porque você precisa de um feedback rápido ali, entendeu? A pessoa tem que estar ligada, corrigindo ali o que você está fazendo, porque você vai ter que praticar checklist, você vai ter que saber, a teoria ela é a base. Você tem que ser você é ator, você é o que está tomando checklist. Mas é engraçado o que você falou, porque nas outras edições do podcast a gente falou a importância de você ter alguém, né? Óbvio que a gente tem o caminho do curso, mas você ter alguém que esteja na mesma vibração que você, que te ajude, não só na Revalida, mas na faculdade também, né? Eu tenho minhas amigas, beijo também, que sempre me ajudam. Sim. Isso torna o caminho mais leve, né? Isso eu vou falar, tipo assim, mas não é que pra mim foi diferente disso. Tipo assim, eu tive as pessoas que sem elas, galera, levantar todos os dias, 7 horas da manhã, pra começar a estudar sozinho e estudar a checklist, onde é algo intercâmbio o tempo inteiro. Então, não tem como você fazer um checklist sozinho. Não tem como. Tipo assim, você até pode, mas não é a mesma coisa. Então, eu estudei com uma pessoa, com outra, mais com um que com outro. Foram várias pessoas passando pelo caminho que vai te somando, vai te agregando. Não, é uma dica importantíssima. Busque seu faco amigo, faco esposo, faco tudo e vai pra guerra junto com eles, né? Exatamente. Dividir o peso, né? Exatamente. Aquela frase, né? Tipo assim, o cara pergunta pro general, cara, quem que vai comigo pra guerra, né? Aí ele responde, por que isso importa? Ele fala, mais do que a própria guerra. Quem tá do lado da trincheira com você, velho. O Gabi, que é um dos participantes daqui, uma vez ele me falou uma coisa, e eu levo essa frase pro resto da vida, né? Que na verdade, nós somos a média das 5 pessoas que a gente tá. Então, se você tá com 5 pessoas que são estudiosas, você vai ser a 6ª pessoa. Então, isso é muito importante. Quando ele me falou isso, eu comecei a enxergar que realmente muda tudo. Você tá com pessoas que vibram positivo, pessoas que estudam, pessoas que te ajudam, porque não é todo dia que você tá bem, não é todo dia que você quer estudar. E às vezes vem seu amigo e fala, não, vamos, vai dar certo, vamos lá. Então, essa é a dica, eu achei fundamental também. Até para se nivelar também, né? Ou seja, não comparar, mas para se nivelar. Por exemplo, eu sempre estou observando na sala de aula aquelas pessoas que sabem muito, cara, sabem muito. Eu olho e falo, cara, eu quero ser, tipo assim, eu quero estar aí, eu quero estar no mesmo nível que essa pessoa. Então eu já começo, tipo, a querer chegar um pouco mais perto dessa pessoa, me aproximar, tipo, trocar um pouco de ideia ali para realmente para me nivelar. Não é uma comparação, acredito que cada um tem a sua inteligência, a sua forma de aprendizado. Só que para me nivelar e falar, cara, acho que eu posso subir um degrau a mais aqui no meu conhecimento, entendeu? Isso é muito legal. O que ela fez para chegar até lá claro, também, tipo assim, essa importância também de você estar com alguém que sempre também tá com pessoas que sabem mais que você. Tipo assim, é muito importante você estar com pessoas que sabem mais que você, que se você tá praticando esporte, que seja melhor no esporte, se você tá estudando, que seja um pouquinho mais estudiosa, tipo assim, sempre é bom ter essa pessoa que te leva um pouquinho mais pra cima, né? Não deixar só, não tá ali. Porque senão a gente se acostuma também, tipo, a tá ali Sim. Tô bem, é isso. Você tá na sua zona de conforto, né? Tem até uma frase, né? Complementando essa, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, é assim, se você tá numa mesa, cara, você é o melhor da mesa, você tá na mesa errada. Sai da mesa. Porque ali você já não tem mais nada o que aprender, entendeu? Aquilo lá só vai aumentar seu ego, entendeu? Você tem que estar sentado numa mesa que você é o pior da mesa. Porque você tá ali todo momento. Você vai ter que se manter ali na mesa. Cara, você tem que estar ali. Dar seus pulos. Abre bastante livro. Mas foi chave isso, esse ponto de estar chave, né? Agora de cursos, falando um pouco mais de, né, o que eu fiz. Eu fiz o Arena também, o Arena Online. O Arena Online para mim foi bom no sentido de revisar a teoria. Porque eu tentei começar a revisar a teoria sozinho, eu não consegui. Ou seja, eu não tinha esse... Porque o Arena Online, né, é mais ou menos a plataforma como funciona, ele te dá revisões espaçadas igual ao sprint. Então, você viu um tema hoje, sei lá, daqui 3, 4 dias você revisa o tema de novo. Isso mantém, né, na repetição espaçada, além de ser também uma metodologia ativa, mantém aquele assunto fresco na sua cabeça. Isso eu achei fundamental, né? Pra mim foi muito útil.
E sobre o curso presencial, eu já não fiz o Arena, né? Eu fiz um curso, inclusive estou aqui com a voceirinha deles até hoje, que é do Mad Twins, né? No Mad Twins, assim, foi fundamental. Na verdade, são 2 gêmeos e o Napson, né? Que são 3 os sócios, eles fizeram a FMT e no Revalida. O que eu achei legal do Mad Twins é que eles preparam a parte emocional. Então, assim, eles cuidam da parte, você pratica muito checklist, são 2 dias, assim, intensos de curso, que você começa às 8 da manhã, você vai até meia-noite, literalmente, você pratica muito checklist, só que eles entram numa pegada de inteligência emocional, que eu achei que foi aí o diferencial que fez que eu escolhesse eles. Porque o que acontece? Cara, a segunda etapa tem um componente emocional muito forte. Porque assim, imaginem só, você tá numa prova que são 2 dias, você entra numa sala que tem ali no mínimo 3, 4 pessoas, entendeu? São atores, tem várias câmeras te olhando. O componente emocional, você pode dominar todas as teorias, mas se você não dominar a sua mente na segunda etapa, tem um fator assim que, você não pode deixar, por exemplo, como são 5 estações no sábado, 5 estações no domingo, imagina só, você tem 10 minutos ali para você fazer uma estação. Depois você sai daquela estação, você já tem outras, você tem ali 1 minuto mais ou menos de... Agora, se você leva todo aquele componente emocional, você vai na estação da saúde indígena, você sai abalado, você vai pra próxima, você tem que esquecer aquela estação ali. Já foi, né? Já foi, ok, bora pra próxima. Então, assim, o que eu gostei do Mad Twins é que eles têm um trabalho de coaching muito legal, tipo de afirmações, de você pegar e trabalhar o seu componente emocional. E também você tem que se colocar, né? Igual o Breno estava falando, você tem que se colocar num local. Agora, na primeira fase não tem muito isso, mas a segunda você tem que se colocar em momento de prova. Então você tem que sentir, você tem que escutar o apito ali, você tem que sentir você entrando na porta. Isso faz toda a diferença. Então, assim, posso fazer um parêntese no que você está falando? Claro. Ele está falando muito do componente emocional em relação à prova, né? Mas a gente também tem a carga emocional do Revalida na vida do estudante de medicina que está no exterior. Então, tipo assim, a gente está aqui falando de medicina, a gente está aqui falando como médico formado no exterior e parece que chega um ponto que a gente tem que levantar uma bandeira, porque a gente tem aquelas opiniões e aqueles olhares das pessoas que estão no Brasil, a gente tem os nossos próprios preconceitos a respeito de determinadas coisas em relação à medicina. E eu acho que a preparação para o Revalida, ela puxa toda essa carga emocional, desse preconceito intrínseco que você tem, desse preconceito extrínseco que as outras pessoas têm, e aí você começa a colocar em jogo o seu eu médico. Fala assim, olha, se eu reprovar essa prova é porque talvez eu não seja um bom médico. Quando na realidade não se trata nada disso, tipo assim, a prova, se bem ela avalia conhecimento técnico, ela não avalia sua competência médica. Tipo assim, não acho que eu ter desaprovado me faça pior médico. Acho que incluso que me fez preparar tanto, me fez estudar tanto e trabalhar tanto que hoje eu me sinto muito mais completo do que eu me sentia em dezembro, e se eu tivesse aprovado em dezembro talvez os caminhos sejam diferentes, teriam sido diferentes, meu aprendizado e essa sensação de se sentir um pouco mais completo em relação à medicina viria um pouco mais para frente, mas enfim, também eu cheguei aqui, a vida ela vai te dando de diferentes caminhos, então é tirar um pouco também desse componente de tipo assim, o Revalida vai definir que tipo de médico eu sou, porque não define, e o fato de eu estar aprovado e o meu companheiro que desaprovou por 0,1, eu tenho certeza que não é um componente, eu não sou o melhor médico, porque ele tirou 0,1 a menos do que a nota que ele precisava para aprovar. Quando você estudando com a pessoa, você vê a luta diária, todos os dias, para poder estar ali junto com você, e que sabe incluso o mesmo ou mais. Então, é uma questão de você olhar a pessoa e falar assim, sabe pra caralho. E depois vai lá e desaprova. E não é uma questão de sabe menos ou sabe mais. É uma questão de como funciona o sistema. Então, se o sistema é justo ou não é justo, a gente não vai entrar nessa discussão. Mas, tipo... que todo método de avaliação, ele tem uma jogada, né? Exato. Então, você sabe a teoria, você sabe aquilo, mas você tem que entender a forma no qual eles estão perguntando, né? Então, eu peguei provas antigas para fazer e a gente estava vendo bastante esses checklists que vocês falaram. Então, tem vezes que você realmente vai saber aquele caso clínico, mas não vai saber o que eles realmente querem. Às vezes, eles não querem o diagnóstico diretamente.
querem que você dê uma volta gigante e é o que você tá falando. A ordem é importante. Às vezes não define, né? Tipo, não é assim, não, igual você tá falando, não define você ser um bom médico ou um mau médico você fazendo revalida. Eu acho que o revalida, assim, uma mentora, inclusive, que eu esqueci de falar, eu tenho que agradecer muito, eu tenho muitas pessoas pra agradecer, entendeu? A Michelle também foi a mentora, me ajudou muito nessa segunda etapa, e a Camila, tipo, ela fala assim, né, a Michelle falava assim, cara, é um jogo de pontos, a segunda etapa. Não é uma consulta. Esquece isso que você vai entrar na prova prática do Revalida, que é uma consulta. Não é uma consulta. Não tem nada a ver com uma consulta real. Te ajuda, claro, a direcionar, mas é um jogo de pontos. Às vezes, por exemplo, você erra um diagnóstico, só que você pontuou muito na anamnese, cara, aquilo lá salva a sua estação, entendeu? Então, inclusive, por exemplo, no primeiro dia, eu consegui terminar, no tempo, uma estação. Cara, eu cheguei... abatido. Eu falei, não, já era, reprovei. Só que eu não ter terminado as estações, eu fui agarrando os pontos ali no caminho. Então, você não sabe o diagnóstico, não chegou no tratamento, só que eu fiquei o máximo que eu conseguia na anamnese, no exame físico. Então, é você saber o que o INEP te cobra, e pontuando naquilo. É a malícia, né, cara? A malícia que a gente tá falando, porque você tem que desenvolver essa malícia na segunda etapa. É um jogo de... saber o que eles querem de você, entendeu? E teve uma pergunta, né, de um seguidor também, vamos tentar incluir aí, que vocês falaram um pouquinho de como é a consulta na vida real e como é tomado no Revalida. Então, a pergunta seria, vocês fizeram guardias, né, vocês trabalharam nesse processo de estudo? Se sim, se isso serviu para vocês dois na hora do Revalida, isso te orientou, isso te ajudou? Você acha que realmente se compara à vida real, o que eles tomam lá no Revalida? Polêmico. Na minha opinião, não. O Revalida vai te ajudar em outras formas. O Revalida vai dar estrutura para sua consulta, o Revalida vai te dar ferramentas teóricas, o Revalida vai te dar estrutura. Se eu tivesse que definir, eu acho que o Revalida te ajuda a estruturar a sua consulta. Mas se é uma consulta da vida real, não, porque os tempos não são os tempos do Revalida. Você tem 10 minutos para fazer isso. A prova do Revalida dá mais uma sensação de uma prova teórica falada. Entendi. Do que uma prova realmente prática. Tipo assim, você aprende a fazer isso, você vai lá e faz exatamente essas coisas. Não é o desenvolvimento real com o paciente, de tentar entender, de buscar o exame físico real. Tipo assim... O fato de você trabalhar, as duas coisas vão se complementando. Eu acho que o Revalida te ajuda na sua prática médica e a sua prática médica te ajuda no Revalida, mas eu não acho que, tipo assim, foi crucial. Exatamente. Tipo assim, não é que o Revalida vai transformar a sua consulta, mas o Revalida, se você estudou pro Revalida, certamente você sabe que melhora um pouco a sua conduta e melhora a estrutura do que você está fazendo dentro de um consultório. Se é imprescindível o Revalida para isso, não acho que seja, mas e que ao ajuda, contrário, os seus plantões, as suas guardas, né, como a gente chama aqui, você usou ela no momento do Revalida? Eu acho que a pressão de uma consulta, a sensação da responsabilidade numa consulta real te dá essa sensação também dessa pressão que você vai enfrentar em algum momento. O conhecimento, tipo assim, claramente você tem que ter, você começa a ficar de frente com várias patologias que durante a faculdade estava só no livro, você começa a ver na vida real. Então, tipo assim, uma coisa é você estudar um apendicite e nunca ver uma na sua vida real, uma coisa é você ver um apendicite toda semana e saber o que você tem que fazer. Uma coisa é você ver uma colecistite aguda toda semana e depois chegar no Revalida e ter uma questão de colecistite aguda. Então, é diferente essa situação. Obviamente vai te ajudar porque são temas que você está vendo frequentemente. Claro. Então você chega no Revalida, por exemplo, agora, que teve asma, que teve torção testicular, que teve... Me ajuda a lembrar que eu não lembro mais. Diabetes gestacional. Patologias entre... Que teve Papa Nicolau. Então, tipo assim, coisas que você vai vendo por aí na vida real e que são coisas frequentes que você acaba que você sabe o tratamento. Tipo assim, o que você muda pro Revalida é a parte técnica da coisa. Então, eu não vou falar o tratamento só uma coisinha e outra, senão que eu vou dar o tratamento completo, nome e sobrenome para cada coisa que a gente vai estar fazendo. Organizar de forma mais... Exatamente. E você? O meu é um pouquinho diferente, né? Porque eu acho que você já trabalhava antes, claro, né? E fez o Revalida. Eu fui totalmente cru, porque eu peguei meu diploma, tipo, e já fui estudar pro Revalida. Então,
minhas práticas que eu tinha, eu sou filho da pandemia, eu costumo dizer, né? Eu acho que, porque como eu cursei grande parte da faculdade depois no período clínico, cursei na pandemia, eu não tive muitas práticas. As práticas que eu tinha que fazer guarda e tudo mais, só que não foram muitas, entendeu? Então, assim, o meu caminho foi inverso, porque minha prática era zero. Aquilo que a gente estava falando no começo, que a UBA muitas vezes ela foca muito na teoria, então te dá muita prática. Então eu tinha uma boa teoria, mas minha prática zero. Então foi um caminho inverso que eu fiz. Eu fui direto pro Revalida sem ter nada de prática. Então é difícil eu te falar como seria antes, mas eu posso te falar o que seria depois do Revalida. Porque eu vejo que eu sou uma outra pessoa depois do Revalida. Ou seja, eu sabia ali mais ou menos conduzir uma consulta, mas eu não tinha algo tão estruturado quanto o Revalida te dá na sua mente. Então, principalmente a segunda etapa, que é a etapa prática, ela deu uma outra visão da consulta para mim. Então, eu sei agora mais ou menos, tipo, eu tenho que seguir isso. Antes eu tinha tudo aquilo meio desorganizado. Hoje eu já começo a ter um outro raciocínio clínico, que eu penso numa síndrome. Eu já crio o diagnóstico diferencial. Na anamnese eu sei o que perguntar, eu sei o que é importante de exame complementar para eu dar um diagnóstico, entendeu? E as pautas de alarme, né? Tem males que vêm parabéns, né? Tem males que vêm parabéns. Eu falo, cara, pra mim, assim, foi uma benção o Revalida, né? Muitas vezes eu falo, puta, eu tenho que fazer o Revalida, não sei o que, eu acho que pra mim, o Revalida foi uma bênção. Eu agradeço muito a Deus, assim, por eu ter feito o Revalida. Tentem ver o Revalida como não algo que quer também te reprovar, né? Não algo que é igual a gente não querendo entrar no ramo de injustiça, mas tenta ver isso como algo bom pra você. Tenta ver como algo... Uma prova a mais, digamos, né? Uma prova a mais, você vai ser um profissional muito melhor. Hoje, nas consultas, eu vejo que realmente... Depois do Revalida fez toda a diferença. Sim, igualmente se não for o caminho que a pessoa escolhe, não tem nenhum problema. Tá, tipo assim, não é que o Revalida ele vai ser imprescindível para sua carreira de médico em outro lugar. Tipo, as habilidades que a gente adquire no Revalida, elas são aprendidas porque a gente faz o Revalida, mas se você não fizer o Revalida, você vai fazer outras coisas que vão te dar essas ferramentas. Claro, prova de residência Exatamente. Tão difícil quanto, ou dependendo da prova de residência até mais, né? E a mesma prática diária, ela vai te moldando nesse sentido. Você aprende de uma outra forma a estruturar sua consulta. Eu acho que as duas coisas, no meu caso, as duas coisas em complementação foi tipo... tá trabalhando e tá estudando pro Revalida foi uma coisa que pra mim foi um fecho perfeito. Deu pra você ligar bastante. Exatamente. Algo que eu já tinha ali mais ou menos pensado, o Revalida veio pra complementar. E um ajudava o outro, né? Ou seja, exatamente. Você lidava ali no seu plantão com um tema que às vezes você recentemente estudou no Revalida, então estava atualizado. Exatamente. E vice-versa. Era uma ajuda mútua ali. Interessante sim. Mais cedo ali a gente estava falando um pouco de mantras que você utilizou para poder controlar essa parte emocional. Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Cara, igual eu tava falando, né? A prova do Revalida é uma questão emocional. Se você perde ali o emocional, eu acho que você tem muita chance de dar errado, sua mente entrar em tilt ali na hora, né? Então, assim, eu conversei com muitas pessoas e elas falavam pra mim, cara, a segunda fala, a pior coisa é do primeiro pro segundo dia, né? Você faz ali o primeiro dia, você leva ali, digamos, um soco. E pra você ir pro segundo dia, você fala, cara, você com um tiro tomado, assim, você fala, eu vou pro segundo dia. Então, assim, eu busquei durante todo esse percurso, né? Até o curso do MedTwins me deu muito essa questão, essa visão emocional de, cara, você tem que limpar sua mente entre uma estação a outra. Então, ali, toda vez ali entre uma estação e a outra, eu entrava, né? Na verdade, sei lá, né? Cada um cria o seu... Mas eu tentava respirar, fechava meu olho... Eu respirava e falava, o importante é agora, o jogo se define agora, E eu sou uma pessoa religiosa, sou católico, então eu falava, cara, Deus está comigo, eu sinto a presença de Deus aqui comigo, obrigado Deus. E isso de alguma maneira acalmava a minha ansiedade, me acalmava, dava aquela tranquilidade. E também eu gravei, 3 semanas antes da prova, eu gravei uma mensagem pra mim mesmo, sabe aqueles vídeos? Falar, Ed, eu sei que você levou agora, eu sei que é uma parada agora muito difícil pra você, mas agora eu tô gravando esse vídeo aqui 3 semanas antes pra você saber que, cara, isso é normal, você vai sentir isso, fica tranquilo, o jogo vai ser definido amanhã, que era no caso o segundo dia, e eu coloquei várias citações, várias coisas, que eu gosto muito de frases, né, eu sou muito frasista, então eu coloquei várias frases motivacionais, assim, pra eu tentar limpar minha mente
pegar ali meus caquinhos. E manter o foco, digamos. E manter o foco. E realmente foi, eu acredito que no segundo dia foi que eu consegui mais pontuar, que deu pra eu terminar as estações, enfim. Claro. Me ajudou muito ter essa conexão também. Eu falo muito, cara, que é muito importante, independente da religião de cada um, eu não quero entrar no sentido de religião, mas você, pra mim foi muito, muito importante ter essa conexão com algo maior, sabe? Ter essa... ter esse apoio, porque, cara, tem muita coisa que você consegue controlar, que, tipo, é sua reação, você consegue controlar ali o que você estuda, você consegue controlar, mas a maior parte das coisas você não controla. E é isso que eu acho que é onde entra esse superior. E você tá conectado com Deus nesse sentido, num momento como esse, pra mim fez toda a diferença, sabe? Pra mim foi sentir essa presença de Deus, você tá aqui conectado. Toda energia é uma energia bem-vinda, né? Eu acho que, claro. Por exemplo, eu tenho meu namorado que é ubandista, minha avó que é católica, outra amiga que é evangélica, e eu acho que cada um dentro do que consideram que vai te ajudar, me puderam ajudar. E tipo assim, e eu que sou agnóstico, tipo, não tenho religião, não sigo nenhuma religião, e é tipo, qualquer coisa que venha e que venha pra somar, que venha. Então, eu acho que é muito importante isso, que cada um se agarre do que tem e do que acredita pra poder chegar nessa parte. Ele falando de como ele chegava na hora da prova e falava com Deus, eu chegava na hora da prova, fechava meu olho e só fazia a minha cabeça ficar em branco. Tipo assim, de uma estação a outra, eu falava, mas tipo assim, da primeira prova pra segunda, eu modifiquei um pouco isso, porque na prova anterior eu ficava um pouco nervoso entre uma estação e outra. E pra essa, sozinho, eu colocava, a hora que eu colocava a mão na maçaneta da porta, porque você fica parado na frente da porta, esperando o apito pra poder abrir. Antes de apitar, eu segurava a porta e ficava só limpando a cabeça. Branco, e às vezes não limpa, e a sua cabeça tá lá na estação anterior. Aí eu ficava branco. A hora que apitava, você já entrava pra estação que era. Então, tipo assim, cada um utiliza das ferramentas que tem e das energias que tem. Gente, então, a gente tá um pouco aí com o tempo também do nosso podcast. Mas assim, vou deixar inclusive aberto um segundo convite, que eu acho que sim, a gente tem muita coisa pra conversar. Não, eu acho que ainda faltou muito ainda pra gente conversar e tal. Quero conhecer um pouco mais de vocês ainda, do trajeto de vocês até aqui. Então fica aberto aí o segundo convite, vamos ver se a gente consegue agilizar a agenda aí. E assim, gostaria de fazer uma pergunta, que é a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui. E aí cada um responde mais ou menos, que é o seguinte: se você pudesse escolher uma pessoa para tomar um vinho, quem seria essa pessoa e por quê? E só pode escolher uma pessoa. Tá. Quem seria a pessoa? Eu escolheria Jesus Cristo. Porque, assim, independente da religião, independente da crença, pra mim uma pessoa que, há 2000 anos atrás, que, cara, consegue ainda ter esse legado até hoje, pra mim, eu sinto que é a única pessoa que eu escolheria. Por isso que a hora que vocês perguntaram pra mim inicialmente, eu falei, cara, eu já sei quem é. Então, assim, gostaria só de nem perguntar muito, mas só de sentir a presença dele, pra mim já seria algo que me preencheria, como já preenche. Perfeito, gente. Então, antes do Dr. Breno responder pra gente com quem ele tomaria um vinho, a gente vai falar um pouquinho da nossa coxinha aqui, né? Do Império da Coxinha, que trouxe aí uma comida excelente para os nossos convidados. Beleza? Então, voltando aqui, gente, para nossa pergunta final, é justamente essa. Breno, com quem que você tomaria um vinho se você pudesse escolher alguma pessoa? Então, eu acho que eu escolheria uma pessoa dentro do universo de possibilidades que a gente poderia escolher, e tem várias pessoas que eu gostaria de tomar um vinho, mas escolhendo uma nesse momento da minha vida, eu acho que eu escolheria um professor que marcou muito a minha carreira universitária, que foi o professor Dr. Gustavo Otegi, que ele foi o professor que me acompanhou ali no Centro de Morfologia e Neurociências, no Laboratório de Morfologia Experimental, que aportou muito na minha vida, tanto pessoal como na minha vida profissional. Então, eu acho que muito do que eu sou hoje se deve aos ensinamentos que ele dava em cada aula e em cada repetição. Ele me falou várias vezes e por muito tempo que a chave do aprendizado era a repetição. Então, ele falava e ele repetia. A chave do aprendizado é a repetição. A chave do aprendizado é a repetição. E ele repetia. E cada aprendizado ele repetia. E a cada ano ele repetia. Então eu acho que
muitas das coisas que hoje eu tenho incorporado, muitas das coisas que eu falei hoje pra todo mundo é muito incorporado do que eu aprendi ali naquele espaço. Eu acho que é muito importante a gente conseguir um espaço onde a gente se sinta parte, e ele fez eu me sentir parte. E nesse momento onde vai ter muitas mudanças aí na minha vida, onde eu já tá acontecendo muitas mudanças, vão haver mudanças, eu acho que é uma pessoa que sempre que eu me encontro eu posso tirar alguma coisa muito, muito bonita, um aprendizado ali que nem sempre é aquele aprendizado que você quer, é o aprendizado que você precisa. Então ele sempre tá ali muito forte, muito incisivo no que ele ajuda. Então acho que eu tomaria um vinho com ele ali para ter um pouquinho mais de intercâmbio e de conversa ali com ele. Massa, muito show. Gente, queria agradecer vocês, viu, pela presença aqui no nosso podcast. Foi massa, gente. Vai Obrigada. ficar aberto, inclusive, gente, um convite para os dois retornarem aqui, pra gente falar um pouco mais, pra gente estender um pouco mais essa conversa. E por hoje, basicamente isso. Falou, galera. Não, Henrico, Esqueci se do inscreve no tchauzinho, canal, esqueci do curte o tchauzinho. vídeo no YouTube. O que eu falo? Fala, obrigada, gente. Como um bom youtuber, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Fechou, gente. Então aqui a gente se despede dos nossos convidados, fica aberto um convite para eles retornarem também. E você que tá aí, se inscreva no canal, se inscreva também no nosso Instagram, nos siga no nosso Instagram, tá? E até o próximo episódio. Like!